Do yoga às artes marciais, de uma sala de aula a um ginásio de escalada, a ancestral relação entre mestre e discípulo sempre nos acompanhou. Professores nos guiam em caminhos que não conhecemos e nos salvam de nossos delírios de sabedoria e total autossuficiência. Meu convidado deste episódio poderia ter escolhido outras vidas possíveis e impossíveis, mas foi como professor de escalada que ele encontrou a sua missão, a de lapidar o que há de autêntico e também universal em cada indivíduo. Eu dei aula para tanta gente, eu peguei gente de tantos tipos de pessoas e aprendi demais, né? Assim. Mas tem um padrão que é... Eu tenho um monstro que eu fico tentando domar dentro de mim. Muitas dessas pessoas, muitas mesmo. E daí eu sou o cara que faz não domesticar o monstro. Trazer o monstro pra perto e virar amigo do monstro que você tem e usar ele, tipo, não, daqui não passa. Vem aí, Paulo Gil. Eu tenho um notebook, a bateria solar, né? Então, um netbook. Nunca conheci alguém que comprou um netbook. Meu, tenho. Funcionando assim. Então tinha todo tipo de... Não, pensa, tem 11, né? Ela tem 9 e o Ian tem 11. Eles têm 1 ano e 8 de diferença. Como eu moro lá em Atibaia, eu sou tipo caiçara, né? Conheço todas as trilhas, pra tudo quanto é lado. Então eles iam desde pequenininho para as trilhas. Então, espeleólogo, né? Eu gosto da noite, né? Então, meu, as trilhas à noite e comida, um monte de comida, trilha, netbook, e daí para algum lugar para comer e assistir Detetives do Prédio Azul, Pantera Cor-de-Rosa, não sei o que, misturado, porque a ideia era misturar o outdoor com coisa digital, com mundo digital. Então todas tem uma canoa canadense, né? Então a gente, meu, vários passeios à noite de canoa, assim, meu. E se mostrar os vídeos é muito legal. Que lindo. Sentadinho, os dois Que pequenininhos fofo. sentadinho, assistindo Barbapapa, porque daí eu botei tudo, meu, Vila Sésamo. Todas essas coisas que a gente viu, eles assistiram todas. Tudo em inglês, tudo em italiano, em espanhol, todas as coisas, tudo assim, exposto a esse tipo de coisa. Então, no meio da canoa, no meio do nada, tudo escuro, os dois sentadinhos, com colete, não sei o quê, e assistindo. Então, uma coisa não passou a não interferir com a outra. A gente veio conversando nesses últimos dias sobre muitas coisas, né? E inclusive sobre o que significa essa tal da conquista, né? Ou a tal da montanha, né? Enfim, a montanha de cada um. E eu, enfim, já ouvi alguns relatos seus, mas eu não consigo deixar de pensar como essa montanha de criar filhos pequenos, cara, é difícil. Olha, eu acho que é, tipo, impossível. É impossível. Mas, tipo, o ambiente de montanha também é impossível. Sabe impossível, mas a gente vai? Eu fiz um monte de abismo, né? Aí você olha para aquilo, você fala, meu, não era pra eu estar aqui, né? Tipo, mas tipo, sei lá, é meio, tipo, eu, eu, eu acho que se tem uma coisa que talvez me identifique como escalador, assim, se eu for falar, isso acho que me faz ser um escalador, é a tal da psicologia reversa. Mas daí eu tenho um espírito de espécie. Tipo assim, eu vou tentar, você vai tentar, todo mundo vai tentar. Sabe, tipo, aí não tem o lado, não tem esse lado individual. A gente vai tentar como espécie, porque essa porcaria desse boulder, não é possível que não dê. Sabe, não é possível que alguém chegue e fale, meu, não dá para subir essa montanha. Como não dá?
Eu posso explicar por que que não dá, não sei o quê. Como eu poderia explicar por que que aquele boulder não dá para fazer? Esse tem um lado racional, eu sei explicar por quê. Mas tem um outro lado que é uma besta sem controle que fala: "Não, dane-se se não dá". E eu acho que esse é o lado que pegou para mim como escalador, assim, que pegou para mim o lado porque eu não era para ir pro lado do boulder, porque eu não gosto de eu detesto fazer exercício, Hum. detesto, assim. Mas esse lado pegou, eu poderia ter ido pra alta montanha, que tem a mesma coisa, por isso que eu me liguei na Helena Coelho. Helena Coelho, que você Uhum. tem como obrigação moral entrevistar. Vou mostrar essa gravação pra ela. Pode Ó, foi o Paulo Gil que disse, não fui eu. tem. Você tem que tem várias pessoas, tipo, a Renata Falzoni é alguém que você tem que entrevistar, porque tem uma experiência na montanha inacreditável. E então Você vai contar essa história, mas ficou uma coisa na minha cabeça. O que. Você fala essa porcaria desse boulder ou qualquer coisa, que não dá, como não dá? O que pra você faz ou muda o não dar pro dar? É a teimosia? É. você tá gravando isso. Tá, lógico, tá tudo sendo gravado. Tá. Eu falo que Mas você não vai me dar uma resposta diferente só porque eu falei que tá gravando, né? Você já falou a verdade. vou. Tá bom. Não, eu vou tentar evitar de falar palavrão. Tá É, bom. eu costumo dizer que, assim, é uma união entre a persistência. Eu falo, quando a persistência não dá um jeito, a teimosia resolve. Então você não sabe qual que é a diferença da persistência com a teimosia. Me diz. Cara, teimosia talvez não seja nada muito lógico, né? Só Tipo, vai, resultado, só faz. resultado. Se você fez 6, tentou. Não deu certo, você é teimosa. Hum. Se você fez, tentou. Deu. Persistente. Foram assim as coisas na sua vida? É. Base da teimosia? Uhum. É. Basicamente. Basicamente. E não me importar, assim, tipo... porque quando eu abri a 90, um colega meu, Makoto, né? Não dá nome para as pessoas, porque, influência gigantesca em mim, positiva, né? Tem gente que tem influência também, só que negativa. E eu sou grato também para essas pessoas. Mas o Makoto é uma influência muito positiva. Ele falou, você já viu o espaço? Você fez a conta? Não faz sentido você fazer isso. Abre um estacionamento no lugar. Ele estava certo, assim, no argumento. Se você fosse pensar em ter um negócio. Mas É. não foi isso que você pensou. Não foi. Tanto que a 90 não era para ser. Eu fui ludibriado pelo meu contador, porque a 90 era para ser a Associação para o Desenvolvimento da Escalada Esportiva, ADE. Era para ser isso. Aí o cretino do meu contador não sabia fazer isso. Ele falou: não, vamos fazer uma empresa. Eu falei: por que empresa? Não, é igual. Ele falou: não, é a mesma coisa. Tá. Burro, né? Tipo, beleza, então pode ser. Tanto que a gente tem as carteirinhas da Associação para o Desenvolvimento da Escalada Esportiva. Não era uma. Era outra história. Quer dizer, era outra história, como ainda é a mesma história. Assim, eu sou obrigado a lidar como empresa ali, mas a ideia da 90 é ser uma associação para o desenvolvimento da escalada esportiva. Esse que é o foco. Tanto que a carteirinha tem lá, mostra as carteirinha daquela época. Era isso. Depois virou. Quer dizer, depois os caras foram me convencer. Quer dizer, os caras não, né? O governo, né? Foi imposto disso, imposto daquilo. Daí eu falei, puta, nossa, é uma empresa. Nossa Senhora. Ô, Paulo, explica para quem não é da escalada o que é escalada esportiva, só para todo mundo entender o universo que a gente tá falando. Putz, é difícil explicar, lógico, né? Mas eu acho que, se a gente pensar na montanha, ela abrange 1 milhão de coisas, né? Do trekking, que eu vi que você curte, que acho que é uma das formas mais
muito honestas, assim, né? De se lidar com a montanha, assim, de você tá ali só porque você tá ali, né? E aí tudo que envolve, né? A montanha, desde, acho que espelho, sabe? A escalada alpina e tudo mais. E lá no fim da cadeia evolutiva, então, tá a escalada esportiva, que ela, no começo, ela era um tubo de ensaio, uma ferramenta para o cara poder treinar, para poder fazer as paredes de rocha que ele encontrava no meio das escaladas alpinas, da escalada mista, né? Que falava, né? De gelo e rocha. Então o cara via lá uma parede porque no gelo você vai na piqueta e beleza. Daí tem as partes expostas de rocha, o cara falou, puta, como que eu vou fazer isso? E daí se decidiu que iria pegar essas falésias lá embaixo, com os seres humanos comuns, né, perto e treinar para poder chegar na montanha e fazer aquilo. E daí isso acabou virando um esporte por si só, né, no fim. Foi se especializando, né? E nesse sentido, né? E daí num grau mais específico ainda, tem essas escaladas de bloco, né, de boulder, que meio que também tem um pouco dessa história vamos isolar esse movimento aqui para poder fazer na via tal. Daí esse negócio foi ficando especializado ao ponto de ficar só, né, o cara que só escala boulder. E eu acho ótimo. Acho que gente especialista, é, eu adoro conversar com gente especialista porque a pessoa sabe do detalhe, do detalhe, do detalhe daquilo. Uhum. Que a gente, puta, sei lá, você vai conversar com um cara que passou a vida inteira tocando violino clássico, puta, sabe? Ele vai te dar detalhes da vida ali que a gente não vai ter como fazer. Você não vai ter como ter essa experiência porque você não tem tempo. Mas o cara teve ali, daí se sentar para conversar é demais. Mas a escalada esportiva é tem como objetivo conseguir fazer um negócio que aparentemente é inviável, né, pro corpo. E daí ela foi se desenvolvendo. Ela não tem o objetivo de chegar no cume, ou de chegar no cume pela face norte, ou chegar no cume no invernal. Ela não tem nada. Ela é o oposto disso. Ela tem o objetivo de fazer o treco nas melhores condições possíveis. Ela não deixa de ter esse aspecto do atletismo, vamos dizer assim, né? De conseguir ver, como eu falei, né? Acho que o que a espécie humana é capaz de, como que ela consegue se adaptar àquilo. Uhum. Acho que é isso, assim. Então, curiosamente, eu fui parar nisso, embora eu pudesse parar em qualquer lugar, né? Eu acho que, no fim, o que, o que eu acho que, parando para pensar, né? Eu tô numa fase que é de reavaliar tudo que eu fiz. Acho que, parando para pensar, eu tenho sentimento de grupo, né? Então, quando eu comecei, eu olhava pro Domingos do Job, né? Meu, o cara, puta, eu não sei se você chegou a conhecer, mas o cara é um sábio, assim. Você sente a energia do cara, né? De conhecimento e tudo que o cara passou, né? E que ninguém vai passar. Não tem como. Você pode pegar, você tem gente que vai fazer mais, mas não vai fazer a mesma coisa, porque o cara fez aquelas coisas com aquelas condições, né? É totalmente diferente de você fazer hoje, tipo, com a sapatilha que não pesa nada, com a borracha que te joga na parede e ela gruda. Não tem nada a ver, né? É outra situação. Uhum. Então você passa perto de uma pessoa daquela, você sente fala, meu, aquilo lá e, enfim, eu olhava para as pessoas, para o Makoto, né, que é um cara da escalada mais alpina e um cara midiático também. E sei lá, para várias pessoas, Sérgio Tartari, Alexandre Portela, meu, uma galera. E eu falei, meu, esses postos estão muito bem representados. E eu, com essa sensação de tentar ajudar o grupo, falei, bom, acho que isso aqui talvez eu possa fazer bem,
sabe, ser o cara que explica como é que a escalada fisicamente funciona. Porque quando eu comecei, eu era o... Comecei ali na... Logo depois tive contato com o pessoal do CAP, né? Uhum. Mas eu era o pior do grupo. Eu simplesmente não conseguia entender como que eles faziam aquilo. Eu olhava e falei, meu, como, como, como que segurou nesse treco? Eu não conseguia, simplesmente era uma negação perto do meu irmão, que já é falecido, e os amigos, né, que a gente tinha um grupinho assim de fanáticos, né? E eu olhava e falei, meu, e eu lembro do dia que eu sentei num boulder que a gente tava fazendo, boulder o qual eu vira e mexe eu passo por ele para fazer, ele tá feito, né? Só para escalar. Então, eu passo por ele para lembrar, porque eu lembro do dia eu sentado olhando, eu falei, meu, faz para eu ver de novo. Aí eu sentava em cima do boulder, olhava o meu irmão fazendo, daí o Miau, que era um amigo, e daí sentava embaixo, daí eu olhava, falei, meu, como é que, porque eu não consigo fazer, mas como é que eles fazem? Daí eu ficava analisando, daí eu falei, bom, tá, então, daí começou a fazer sentido, o que que é que eles estavam fazendo que fazia diferença para o negócio funcionar. E aí eu fui pegando a manha, conseguindo aplicar, mas assim, você me colocava do lado de, bom, eu sou ruim, então vou fazer. E daí o tempo foi passando, daí fui entendendo como é que é, e daí eu comecei a perceber que eu acho que esse gosto, né, por dar aula e passar conhecimento, não sei o quê, foi me levando para isso. Eu acho que, voltando na história do Job, né, você pega um cara que nem ele, eu nunca vou fazer o que ele está fazendo. Eu pego uma Makoto, eu nunca vou fazer aquilo. Eu pego o Beck, né, que é o espeleólogo que foi meu mentor, não tem, não dá para fazer mais do que o cara está fazendo. Então, eu fui para esse lado que eu achei que isso daqui eu vou, nesse aspecto, eu acho que eu vou ter como contribuir. Então, eu acabei indo para esse lado. Acabou indo para esse lado, porque aí foi nesse momento que você viu a oportunidade de criar um primeiro ginásio de escalada no Brasil. Ou como que foi Não, essa? veio antes, na Hã. verdade. Porque antes disso, antes da 90, eu já passei a ser conhecido ali no meio, né? Como escalador mais técnico e tal. E, e daí, trabalhando, né? Eu estudei economia, mas eu nunca trabalhei com isso. Quer dizer, trabalhei, assim, fiz estágio. Eu sempre trabalhei com escalada. Quando eu comecei a trabalhar, o Makoto me chamou para evento, um evento gigante, assim, e a gente montou um muro e montou um campeonato brasileiro, assim. E ali eu, no meio da faculdade, eu pensei, puta, isso aqui pode ser um trabalho mesmo, se eu levar a sério como trabalho, né? E daí fui para lá. Nisso, Bareta, né? Para não dizer que Bareta é inútil, ele me apresentou, me apresentou para os bombeiros. Zoando, né? Bareta é fantástico. E ali que eu montei o muro dos bombeiros. Eles tinham acabado de inaugurar uma torre de 30 metros de altura e queriam comprar, eles tinham, sei lá quanto, R$ 100 para comprar a garra. Eu fabricava a garra já. Hum. E daí eu olhei para a cara dele e falei, não, deixa comigo. E daí eu coloquei todas as agarras lá. E daí a 90, o que é a 90 hoje, começou ali, em 1990, para combinar. Mas, desculpa, voltando antes disso daí, nesse meio que existia ali, tinha o Makoto, né? O Tomás Brandolin, que era da equipe que subiu o Everest brasileira, não sei o quê, o Makoto, Tomás e o Roberto Linsker, o Barney. Eles tinham uma loja que chamava Adventure Company, no Itaim, eu acho. Fantástica.
Makoto sempre ligado na alta tecnologia de montanha, não sei o quê. E ele... Antigamente as pessoas se encontravam pessoalmente, né? Que nem aqui, né? Antigamente se juntava. Então eles faziam, acho que, sei lá, todo um dia da semana eles tinham palestras e traziam gente para palestrar. O Mir Klink conheci ali, para falar da montanha, falar das aventuras e tal. E nisso, eu não me lembro como, que eu fui parar no meio de corporativo de evento. E daí eu levava o muro de escalada como uma ferramenta de avaliação do pessoal da empresa. Então eu era o cara que trabalhava junto com um psicólogo, com RH. Porque eu também eu fiz um bom tempo de psicologia, né? Aí, mas não me formei. Mas é uma das coisas que eu mais curto. E aí trabalhar junto com os caras de RH para avaliar qual que era do cara quando ele escalava. A minha forma de... O que eu, como escalador, via... Eu estou me entregando como escalador. O que eu, como o cara que montou as vias, via naquela personalidade que estava escalando ali. Se ele era um cara que era gregário, se ele era um cara que era líder, se ele era um cara que sabia dividir a tarefa, organizar, sabia esse tipo de coisa. Porque dá para ver tudo ali, né? Dá para ver tudo. Quando você põe o cara ali na parede. E daí a gente desenvolveu um monte de jogos, assim, com a parede de escalada para avaliar qual que era da pessoa. Provavelmente eu demiti algumas pessoas de empresa por falar, ou não demitir, mas assim, falar, esse cara não serve para ser líder, ou esse cara serve, sabe, porque ele sabe como organizar, o cara ouve, a galera ouve ele e tal. Então foi uma fase muito legal, isso bem antes da 90. E nisso, a gente colocou o Tomás Brandolin para dar palestra. Então eu fazia parte da escalada esportiva, botava os muros e tal, e ia para tudo quanto é hotel, né? Era super legal. Assim, eu não gosto de viajar, né? Mas, tipo, fui para tudo quanto é hotel 5 estrelas, assim, montando os muros de escalada. E o Tomás Brandolin dando as palestras sobre alta montanha, né? Sobre o projeto Everest, não sei o quê. Algumas vezes o Tomás não pôde ir. Daí sobrou para mim. Vamos dar palestra. Daí foi bom. Eu não tenho a experiência que o Tomás tem. O que eu vou falar? Aí eu trazia essa experiência com esportes em si, né? Mas do ponto de vista emocional, né? Como lidar com aquele treco e como se organizar para fazer aquilo tudo para esse lado de do que a gente chama de organização transacional, né? Que é a organização das empresas, assim, que é uma coisa que eu gostava desde antes da escalada. Porque é um pouco tribal, né? Como que uma tribo funciona, seres humanos, assim. Hoje eu não tenho mais interesse no ser humano, já, estorrar no saco. Mas antes eu achava legal, eu gostava, eu falava, puta, nossa, é uma espécie que vale a pena. Se provou que não, né? Mas, Não, ainda menos o ser humano dentro do meio corporativo, ainda bem que você saiu desse meio. eu saí porque de repente eu me dei conta de que eu estava potencializando o abuso, entendeu? E aí eu cheguei e falei, isso, nossa senhora. Eu lembro do evento que foi, nem pra falar o nome da marca, mas é uma puta marca. Uhum. E eu falei, nossa. Eu olhei em volta assim, falei, nossa, tipo, tô com assim, tipo, o pior tipo de pessoa do mundo, né? Que os caras, assim, desenvolvendo um jeito de esfolar, né, a galera. Fazer o cara trabalhar até não sobrar nada, que até hoje é a mesma coisa, né? Sim, eu acho que, né, se você é incentivado a trabalhar, dá tudo, Uhum. e daí se tira a essência total do cara, tanto que o cara vai para outro lugar, né? E vai tentar fazer isso de outra forma em outra corporação e tal. No fim, você tem pouca retenção, né? Você tira o sangue do cara. Enfim, mas eu gostava. Eu gostava desse lado da, dessa abordagem que no fim se mostrou legal, assim. Eu fui muito
levado em consideração, no fim. E não tinha 90 graus, não tinha nada. E daí, nisso, eu fui parar no bombeiro, e daí eu acho que ali eu vi mais sentido em me esforçar para fazer essa mesma coisa com pessoas que iam realmente devolver para a sociedade Uhum. aquele conhecimento. E no fim, eu ia falar, eu fazia e tal, mas as próximas 4 sextas-feiras eu vou dar aula pro bombeiro, de novo. Eu sempre estou junto. Então, são pessoas que eu realmente admiro, assim. Então, eu saí desse mundo corporativo para ir para um lugar onde talvez eu falasse, putz, isso vale mais a pena. Mas no fim, tinha o Muro dos Bombeiros e chegou um ponto onde eu falei, não, tá, eu estou trabalhando com a escalada de forma indireta, né? Tipo, porque meu trato com o bombeiro era, eu dou aula, e da gente viaja, faz, isso aqui. Isso sempre para espeleologia, né? No fim, eu sempre levava o bombeiro para a caverna. Além da parte da escalada ali, propriamente dita, mas... então, tem um muro, eu monto, a gente faz, isso aqui. Arrecada dinheiro. Como é que nós vamos arrecadar dinheiro? Quer dizer, né? Não posso falar isso. No fim, a gente abriu para o civil. Então, o civil vai falar, meu, eu dou aula para vocês, mas a gente abre para o civil poder escalar, tudo bem? Beleza. Daí o quartel virou um lugar que era... Então tem gente que estava lá no bombeiro que escala na 90 ainda. Saiu de lá, eu fiquei 4, 5 anos lá, direto. A parede está lá ainda, as agarras estão lá. Um tempo atrás o Bareta me chamou, eu fui lá para fazer uma manutenção. Tá tudo lá igual. Mas de lá começou a dar aquela coceira de falar, bom, vamos talvez montar um negócio especificamente, vamos trabalhar direto com a escalada, ao invés de trabalhar paralelamente. Daí eu montei ali, daí ficou... E aí eu começo a entender o que que aconteceu com aquele explorador de cavernas até ele montar a sua própria caverna, né? A 90 graus, né? Exatamente, É. eu acho que, sei lá, acho que é, eu, talvez seja um hábito, eu como professor, né, eu reduzo tudo para uma coisa simples, né, então, na hora de identificar uma garra, assim, essa garra é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, sabe, eu tenho que trazer tudo para uma coisa só, e depois você parte para o específico. Se você ficar cheio de... É o meu jeito de ensinar, né, mas se eu ficar cheio de especificidades e de detalhes, eu não vou conseguir dizer que isso daqui é uma cadeira e aquilo lá também é uma cadeira que está ali na frente, porque são muito diferentes. Então, eu vou partir do princípio do que é que a gente vai considerar como uma cadeira. Né? Tem que ter 4 pés, 3, 2... Não, é um negócio que você senta e daí você vai do geral, amplamente geral, para o específico. Então, no fim, eu, o espeleólogo, sou a mesma pessoa como o root setter da 90. Ou root setter de, né, eu abri vários campeonatos brasileiros antes da 90. E é a mesma coisa, o mesmo como eu estava comentando com você, eu me identifico como guitarrista. Então, eu como guitarrista me expressei através da montagem das vias, porque é o mesmo jeito de pensar, é a mesma coisa. Como assim? O mesmo jeito de pensar, de introduzir um tema para você, e daí desenvolver esse tema, e daí criar uma tensão, e daí criar um desfecho para aquela história. Eu poderia escrever, você é escritora, você faz a mesma coisa. Eu consigo traduzir para você como você pensa, não é que eu consigo, mas eu posso te explicar como root setter, como eu penso, e muito provavelmente você vai conseguir fazer a mesma coisa que eu faço como root setter com a tua cabeça de escritora. Porque é a mesma coisa, a gente conta uma história. Então eu conto uma história como root setter. Eu crio uma tensão, introduzo o tema. Daí esse tema tem que introduzir de alguma forma, né? Você não começa assim, pá. Quer dizer, pode ser uma estética também, de começar atropelando, né, pelo meio, e daí você
Tem várias estéticas, assim, né? De narrativas, né? De história. Então, posso começar pelo meio, e daí cria uma tensão, depois você volta. Como Root Setter, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar estilos de formas de fazer. Mas é uma história. Só que daí eu conto essa história como um guitarrista. Eu sou um lixo como guitarrista, mas eu me identifico como guitarrista. Eu insisto. Eu me reservo o direito de ser guitarrista. Então eu faço isso na hora de montar a via. Como eu tenho um pouco de... Como chama? Eu misturo sensações. Gosto com cor, com cheiro e tal. Sinestesia. Sinestesia. Eu uso isso para mim como linha entre a história que eu quero contar. Então, às vezes ela vai porque a garra é da mesma cor, vamos dizer, ou é o mesmo formato, ou aquela garra tem uma mesma textura, ou aquela sequência me dá uma sensação emocional, ou aquela sequência me lembra uma cor. Eu alinhavo a história dessa forma. Então fica meio fácil, assim, de certa forma, para mim. E fora que eu exercito isso. Então, por isso que a pessoa, sempre, todo mundo fala, escalei tua via, puta, dá um negócio. É porque ela tem uma história. E por mais que sejam, sabe, ela tem uma identidade. Eu nunca mais vou entrar no 90 graus com a mesma sensação, com o mesmo olhar. Mas é porque tudo é pensado desse jeito. Então, não é o único jeito de fazer. Esse é um outro negócio, né? Às vezes eu sou muito... Eu tento explicar exatamente como que eu faço, mas eu não acho que você tem que fazer da mesma forma. Eu só não quero que alguém venha falar do jeito que eu tenho que fazer, porque daí vai ter treta. Porque assim, a vida é minha, eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. A vida é sua, você faz do jeito que você acha que tem que fazer e conduzir. Aliás, eu peço pelo amor de Deus que você não faça do jeito que eu faço, porque daí eu vou aprender com o que você fez. Vou comparar com a Serra Fina. Serra Fina eu fiz em 91, acho. Ou um pouco antes. A minha história com a Serra Fina é assim, eu fazia espelho, era do grupo do Beck, né? O Sérgio Beck, que o Sérgio Beck você não vai conseguir entrevistar, mas seria assim, inacreditável. Toda semana a gente tinha reunião, e daí vai viajar, vai explorar, fazer o abismo, topografar, não sei o que, não sei o que. Daí uma das... E ele cheio dos roteiros e tal. Ele me convidou para ir, vamos ter uma trilha assim, assado, não sei o quê. Eu, espeleólogo, né? Ah, legal, Beck, tá bom. E qual que é a caverna? Eu falei, não tem caverna. Eu falei, não, a gente vai andar não sei quantos dias, e a mochila, e a trilha, e o mato, a trilha não existe mais, porque foi feita em 70, não sei quanto, e não sei o quê. Ele tinha toda a história da Serra Fina, e ele ia abrir de novo a trilha. Ela tinha acontecido antes, e não existia mais. Ele me chamou, eu perguntei, mas qual que é a caverna que tem? Depois desse martírio todo, que você está me contando como é que vai ser, qual que é a caverna, né? No fim da trilha. Porque eu só fazia trilha para chegar na caverna, certo? Ele falou, não, tem caverna. Eu falei, mas esse cara é louco. Tá maluco? Por que eu vou passar por isso tudo e não ter uma caverna? Enfim, só depois... E ele foi, abriu a trilha, daí todo mundo começou todo mundo não, né? A trilha começou passou facão, né? Literalmente. E daí a galera começou a virar uma trilha mais conhecida. Mas o que tô comentando da Serra Fina, que eu fiz logo no começo também, né? A gente se ajudou a abrir depois. Depois que eu entendi, eu falei, puta, eu podia ter participado dessa primeira investida, né? Da Serra Fina e tal. Não fui porque eu sou um burro, né? Tipo, não entendi nada. Quando o cara me falou de fazer trilha, eu falei, meu, que trilha? Você é louco? Mas o que eu comento sobre eu querer não, preferir que você faça do teu jeito, é que você tá ali, e a Serra Fina aconteceu muitas vezes porque a gente foi reabrir a trilha, em 90 mais ou menos. A gente tava em 3, eu ia para um lugar, o Pedro ia para o outro, o Miau ia para o outro. E daí a gente voltava. É ali
Não, aqui é assim, aqui é assado, não sei o quê. Não tinha, né, GPS, essas coisas assim. É mapa, né? Ia comprar um mapa no IBGE e bússola, né? É, e para mim, o individual, ele tem essa característica social que, assim, o Pedro foi para lá, o Miel foi para cá e eu fui para cá. Se todos, se a gente fizesse tudo a mesma coisa, como é que eu ia saber se para lá não era bom? Então, puta, conversar com quem fez outra coisa da vida, pra mim é onde a gente juntou pra falar como é que foi pra lá. Eu falei, não, aqui cai numa encosta assim, não sei o que, não dá. Pô, aqui faz assim, assim, assado. Eu falei, pô, e aqui é assim. Bom, legal, então acho que vamos pra lá, entendeu? Então, quando eu falo como eu fiz, ou o que a 90 ela é uma coisa muito particular, que não tem paralelo em nenhum lugar, porque eu não copiei nada de lugar nenhum, fiz do jeito que eu achava que tinha que ser. Só que misturado com a minha experiência, como eu já te falei, do yoga, minha experiência na arte marcial, Uhum. minha experiência na música, e sei lá, no aeromodelismo, sabe que eu me aprofundei em todas as. Não me aprofundei, porque eu não sou um faixa preta, né? Em artes marcial, mas me aprofundei emocionalmente nesse treco. E daí a minha experiência nessas outras coisas convergiu para aquele treco ali. Então aquele treco ali vai ser particular. É até reducionista dizer que a 90, assim, te ouvindo, eu fico pensando nisso. É até reducionista e simplista dizer que a 90 graus é um ginásio de escalada. Porque o que você faz ali é cara, um experimento É um experimento. muito mais complexo, né? De como as pessoas se comportam. É que o campo, sabe o que que é a malandragem do pilantra aqui? É. Eu cheguei lá, imagina o lugar, não tinha escalada. Não que não tinha, meu. Você conhece o Ozzy, né, que é da minha época, o Eliseu, é, o Alexandre Cimbalista, tinha uma turma, o Paulinho, que infelizmente não escala mais, uma galera que já escalava forte. A gente era. Eu cheguei nisso com uma outra mentalidade, porque eu tinha vindo do yoga e da arte marcial e da música. Então, a minha ideia de treinar, né, de focar numa coisa e ficar ali, era diferente da experiência que eles tinham. Então, tipo, né, como músico, não tem essa. Tipo, você fica ali, fazendo 1000 vezes o negócio e senta para estudar e tal. Então, eu cheguei já com essa mentalidade. O que aconteceu ali Hum. é que não existia esse meio de escalada para valer. Então, eu menti que a escalada era um negócio tipo yoga, tipo arte marcial, e que já existia uma história e não sei o que, não sei o que, que não existia, mas a gente vendia como sendo uma coisa que já existia no Brasil há muito tempo. Então eu dava um monte de entrevista, né? Essas coisas assim, jornal, essas coisas, sabe? Papel, aquela coisa. Daí, então, puta, a escalada é assim, assado, a gente tem uma história, a gente se faz, não sei o quê. E aí eu tinha um conceito de como que a gente deveria, porque não existia em São Paulo, principalmente. Curitiba era bem forte, o Rio já era bem forte. A gente, paulista, a gente era uma negação, assim, com perdão da galera que escalava bem. Mas eles tinham muito mais. E aí quando a pessoa chegava no 90, a gente apresentava o negócio como, o jeito de escalar é assim. Então guardadas devidas enormes proporções, o que eu tentei fazer na 90 é o que o Hélio Gracie fez no jiu-jitsu. Hum. Porque eu sempre fui um cara magro e fraco. E daí a minha ideia da 90 era, através das vias, incentivar que a pessoa, sem essa força, ela pudesse aprender a escalar. Depois, estudando junto com um monte de colega, né, neurologista, fisiologista e do cara da fisioterapeuta e tudo mais, eu fui desenvolvendo o feeling por que que eu cheguei nisso, que eu até posso explicar, mas a ideia da 90 era essa, era meio que, era não, é
desenvolver uma escalada técnica o suficiente que você consiga se livrar da maior parte das coisas, os problemas que aparecem. Só que através da via. A via era que fazia isso. Porque eu já vinha do karatê, né? Eu fiz jiu-jitsu quando era bem pequeno, com um Grace, que eu não me lembro o nome, e judô e tal, daí fui pro karatê, e daí aquela coisa dos katas, não sei se sabe, mas são sequências de movimentos e tal, aquilo me foi a letra, né? Eu falei, então eles pensam isso, tipo, eles se dão uma base através da qual você vai desenvolver uma ideia. Por isso que vem da música, como eu falei, né, sobre a questão da música. Uhum. Posso explicar como música, como um acorde, como os acidentes, né, na, na construção do acorde e tal, porque você sai do básico ali e daí você vai adicionando detalhes. Então, o kata tem essa característica. Então, o que eu peguei, não tem nenhuma inovação. A inovação talvez seja adaptar uma coisa para outra, mas é exatamente a mesma coisa. Eu pego uma via, crio uma sequência de movimentos básicas, que é esse kata, e apresento vários movimentos. Na próxima via, eu pego coisas daquela primeira via, que é o kata, próximo kata. Pego coisas daquela via anterior, complico elas, escondo a solução um pouco e apresento coisas do próximo kata de forma bem simplificada. E misturo isso tudo. E daí na próxima, você entende? Não é muito diferente das posições no yoga. Mas eu fico pensando assim, que embora você tenha trazido toda essa sua percepção multidisciplinar e nada linear, né? Nada processual, parece um mosaico de coisas, né? Quando você fala da música, do karatê, do yoga, dá para perceber o quanto em comum tudo isso tem, porque, enfim, são filosofias, são atividades que mexem muito com o mental. Mas no fim, você materializou isso, você consolidou, materializou numa via, na escalada, Sim. no muro de escalada, né? Eu tinha que provar que é possível. É, Ficar no blá blá blá, né? mas tem alguma coisa de especial nisso? Porque assim, eu tenho certeza que a escalada ela é mais que um esporte, mas eu também tenho dificuldade de explicar isso. Acho que não foi à toa que você conseguiu materializar, entregar isso que você queria, essa experiência, no muro de escalada. Não, acho que o lado meu rústico, eu tenho um lado rústico, que é o lado montanhista, assim, rústico, né? Tipo, sabe, bivacar. Eu adoro bivacar. Adoro, adoro ver, assim, a noite passando, assim, adoro. E, então, e tem esse lado meio triólogo, ogro, sabe assim, tipo tosco, né? Cheio de detalhes e falar, não sei o que e tal, mas chega uma hora que, assim, tipo, eu tinha amigos que eram do levantamento básico, sabe? É uma modalidade que acho que é a coisa mais tosca que é possível fazer de levantamento de Força, peso. força Que o cara só bruta. levanta. Então eles tinham uma coisa assim, eles conheceu o cara, não sei o quê, daí o cara, pô, o cara é muito legal, é assim, assado. Eu falei, tá, mas eu agacho com quanto? Tipo assim, né? Tipo. Então, o que eu quero dizer é que a escalada, que eu sempre falei, a escalada não é escola de samba. Não tem nota para estilo, entendeu? É um esporte, uma atividade de resultado. Então não interessa. Para mim, se eu for avaliar, não interessa se. Ah, você fez com estilo. Tá, fez com estilo. Mas mandou? Hum. Não. O estilo e a técnica, elas têm um motivo. Quando eu parei de praticar yoga, e é óbvio que, isso é a minha experiência no yoga. Eu acho que tem pessoas que saíram da escalada e foram para yoga e, e conseguem fazer o caminho, exatamente a mesma coisa que eu fiz, só que o caminho contrário. É que ali eu ficava na posição e
o treco não tinha, para mim, na época, a minha professora de yoga ficou, nossa, queria me matar. Uma vez eu dei uma entrevista no jornal e falei umas coisas, porque o lance da escalada é que se eu fizesse a posição errada, eu ia me matar no negócio. Eu tinha um incentivo a mais, assim, eu ia me matar não, a natureza ia me matar. Uhum. Então tinha um negócio assim, tipo, bom, o estilo, a técnica e o estilo e a harmonia do movimento, ela não é o meu objetivo. Meu objetivo é conseguir fazer o movimento. Por isso que daí entrou o lado da arte marcial. O jiu-jitsu, ele não é um... Ele é lindo, para mim, né? Eu acho lindo o negócio, absurdamente lindo, mas ele é uma luta. Tipo, fiz um movimento maravilhoso, beleza, mas eu te apaguei. Então, assim, o fato de você ter feito um movimento maravilhoso é muito importante, porque depois você vai desenvolver ele e saber aplicar ele. Mas o fazer o movimento, fazer bonito, fazer com estética, fazer harmônico, não sei o que, isso aí não conta nada na escalada. Uhum. Conta nada. E eu sou um cara ligado, já te falei, extremamente ligado com estética das coisas. Mas isso não significa nada na escalada. O que interessa é você mandar. Eu sei que é horrível falar isso, mas o que interessa é você mandar. A minha ideia é que se você se desenvolver técnica, você vai mandar mais do que se você desenvolver força. No começo. Você precisa desenvolver técnica para daí desenvolver força. Se você desenvolver força antes, dá para dar um jeito, mas vai te atrapalhar. Porque o cérebro nosso não funciona assim. Você aprende a andar e desenvolver a técnica quando é pequeno, você não tem força. Mas você desenvolve isso, é assim que o cérebro nosso entende. E daí você cria hormônios e vai ficando mais forte, e daí você consegue correr fazendo não sei o quê. Então, se você fica forte primeiro, é um empecilho para você desenvolver técnica. Você não tem motivo. Se você quiser comprar um carro de 50 mil reais e você tiver 49 mil, você vai pesquisar, saber se o motor tá bom, levar para o mecânico, ver o pneu, ver a embreagem, ver não sei o que, não sei o que. Se você tiver 1 milhão de reais para comprar o carro, você vai fazer merda. Dane-se, compra. Ah, não deu. Tipo, você não vai ficar especialista no carro. Então, se você não tiver força no começo, você vai ser obrigada a achar um jeito de fazer. Eu não quero transformar essa conversa num muito tecniquez para quem é da escalada, Sim. não é nem objetivo, mas tem uma. Bom, você já explicou essa questão de primeiro vem a técnica, depois a força, mas às vezes a gente pensa, a técnica. Eu sei que você está falando, não é assim, não é. Quando você fala em desenvolver técnica, não é só aquela coisa óbvia de, como você posiciona o seu pé, porque técnica eu já entendi pelo que você está me explicando, que é uma coisa muito mais ampla. E tem uma frase sua que eu achei numa entrevista que você deu, que eu achei muito legal, que a escalada é uma reação em cadeia, né? Onde a cabeça é que acredita que é possível e o corpo responde, ok, agora deixa comigo. Então, eu entendo que quando você fala técnica, você está falando de muita coisa. E aí, a gente sabe que você treinou aí inúmeros atletas, né, profissionais, amadores, né, na escalada, que é o esporte que você conseguiu consolidar, entregar tudo que tinha na sua cabeça e que você está fazendo aí isso há décadas. Então, eu acho que você tem uma amostra muito grande para contar o seguinte, que padrões você encontra nas pessoas que impede ou que as bloqueiam no sentido delas serem escaladores melhores e, no fim, pessoas melhores. O que eu vou ser técnico um pouco e depois eu vou tentar partir para o geral. Fazer o contrário do que eu falei, né? O que eu falo,
é um conflito. Muitas vezes eu não concordo comigo, inclusive. Hum. Mas o que diferencia, eu já fiz um vídeo sobre isso uma vez. O que diferencia o cara comum do alto rendimento é, é um nada. É um nada. Porque quando é assim, ó, você tá na garra, e daí, se você não sabe se a tua mão vai sair daquilo, você, vamos dizer, a garra pede 10 de um número X de uma coisa de força, unidade de força. Se você não conhece aquilo, você põe, vamos dizer, 5.000 de força. E daí você gasta tudo aquilo. O escalador de alto rendimento, ele agarra, pede 10, ele põe 11, 12. Ele fica na marginal, marginalmente aquele treco. Então, por isso que você vê muito escalador mediano muito mais forte do que um escalador de alto rendimento. Às vezes você olha pro cara e você fala, meu, e você pega os caras que escalam pra valer mesmo. Em geral você fala, meu, esse cara não consegue, meu, se tiver que mover essa mesa aqui, o cara não consegue. Hoje menos, porque a escalada ela mudou bastante. Ela realmente depende muito do físico. Mas em geral, o que acontece? O escalador de alto rendimento, ele tem essa noção de quanto de força ele precisa ter. E a outra questão é que ele sabe administrar isso, a gente treina isso. Então assim, tipo, eu pego na garra e faço a pergunta pro corpo, né? Tem eu e o corpo. Eu estou administrando o que está acontecendo, eu estou olhando para frente o que está acontecendo, e meu corpo, eu conto com a experiência que a gente já teve de treinar e tal. Então, o meu corpo fala uma coisa, eu penso outra coisa, e a gente chega no meio termo do que fazer. Pergunto pro meu corpo, quanto tempo você consegue ficar nessa garra? 3 segundos. Bom, 3 segundos é pouco. Mas 3 segundos é assim, no primeiro segundo eu descanso, no segundo segundo eu me preparo, no terceiro segundo eu saio. Eu divido isso. Então não é pego de surpresa, você consegue administrar, porque você tem conhecimento do que vai acontecer. Então o escalador comum, quanto tempo eu tenho na garra? Eu tenho meia hora. Daí passa 3 segundos, vamos supor que fossem 2 fisicamente iguais. Tem meia hora. Daí, 3 segundos, acabou, caiu. Não, eu tenho 1 segundo. Daí era 11 de força, o meu corpo fala um negócio, eu ponho 200, acabou também. Então esse é o que diferencia, é o conhecimento do corpo. Essa consciência corporal, assim, de quanto tempo. Voltando para o jiu-jitsu, o cara que tem experiência, ele dificilmente cai numa guilhotina, porque ele sabe quanto tempo ele tem de ar. Ele não desespera. Dei aula para mergulhador, cara pró, meu, quanto o cara tem consciência, o cara que é pró. Ele sabe quanto tempo, ele não estressa, porque se ele tem X minutos, até chegar lá, ele não fica estressado. Se você me jogar dentro da água, eu vou ficar estressado, por mais que eu tenha sido surfista. Hoje eu não tenho experiência, não me dou bem com água. Se me botar lá, eu entro em desespero. Tudo que eu tinha de ar para... Você percebe? Então, a diferença do pro é essa. O que segura os caras ali atrás, eu acho que é muitos, talvez não sejam todos, mas muitos não se sentem... Não sei se é a palavra certa, mas tipo, o cara não tem, ele acha que ele não tem lugar de fala ali. Fala, não, eu sou muito baixo. Eu sou fora do peso. Ou eu sou muito magro, eu sou muito fraco. Essas coisas assim, eu sou, sei lá, sou muito alto. Quase todos eles têm não é uma desculpa, uma explicação na cabeça deles porque que
eles não poderiam estar ali no alto rendimento. E daí, aí acho que é onde eu realmente sei trabalhar, porque eu não era o cara, eu era o pior da turma. Não sei se eu acredito nisso, mas tudo bem, vamos lá. Você pode se indicar, você pode conversar com quem conviveu Tô comigo. brincando. Então, o meu trabalho ali, por isso que é muito legal trabalhar com essas pessoas, é de destravar. Puta, nossa, o papo de coach, né? Meu, pode me. Mas é de. Não? Não, vou usar outra palavra. Tá bom. Concordo, tá bom. É de usar outra palavra. É de É. mostrar que a pessoa, independente de onde ela vai, que ela tem mais para dar ali. Mais do que a história que ela tá contando pra ela mesma. E fazer ela fazer as pazes com na verdade, é fazer as pazes com os monstros que a gente tem. Porque acho que grande parte, não são todos, cada um. Eu já peguei gente de. Puta, dei aula para tanta gente, já peguei gente de tantos tipos de pessoas e aprendi demais, né? Assim. Mas tem um padrão que é. Eu tenho um monstro que eu fico tentando domar dentro de mim. Muitas dessas pessoas, muitas mesmo. E daí eu sou o cara que faz não domesticar o monstro. Trazer o monstro para perto e virar amigo do monstro que você tem e usar ele, tipo, não, daqui não passa, sabe? Não, tipo, a tal teimosia. Não, não interessa, eu vou fazer essa merda. Sabe? É esse monstro que eu pego, geralmente trago pra apresento um pro outro. Fala, meu, não domestica. Porque se você domesticar, putz, aí você vai virar, fica uma pessoa medíocre. Sabe, aceita o monstro de dentro e eu acho que esse é talvez o grande caminho, assim, para mim, de trabalhar com essas pessoas. E daí elas vão virando os monstrinhos, né? E puta, é muito legal, muito. Eu tenho contato com muitos dos meus ex-alunos, principalmente mulher, né? Eu sempre eu acho que eu trabalho melhor, não melhor com mulher, mas eu gosto mais, porque nós estamos em 2025, né? Tá, então ficar gravado que em 2025 ainda a gente vive numa sociedade machista, né? Uhum. Então a mulher tem essa pressão assim de ter que fazer mais do que o cara, né, para provar que pode e ao mesmo tempo fica o tempo inteiro. E daí ali na escalada, primeiro que tem uma coisa na escalada que é desconheço de outros esportes. O que uma mulher é capaz de escalar no alto rendimento é praticamente a mesma coisa que o homem consegue escalar. É mesmo? A diferença é a quantidade. O grau que a mulher escala é praticamente idêntico ao máximo do grau que o homem escala. É que tem mais homens que escalam naquele grau do que mulheres. Mas a mulher faz a mesma coisa. Diferente do, sei lá, arremesso de dardo. Aí o dardo da mulher... A força vai fazer mais diferença do que... Então, meu, puta, é demais, né? Porque daí você consegue compensar uma coisa, não falo a mulher compensar, o cara compensar também, né? Essas habilidades que cada um tem, eu tô falando arquetipicamente assim, do homem com a mulher, essas forças elas se compensam no fim das contas. Então, para mim, para eu escalar com uma mulher é fantástico, porque daí eu pego todas as coisas, porque daí eu sou um cara, né? Assim, daí eu tenho coisas que, por mais que eu não tenha força, eu já dei aula pra gente que é muito forte, e daí acontece que às vezes eu tenho muita força. Descubram, né? Que eu consigo ser muito isométrico. Tanto quanto os caras que são muito fortes. E daí escalar com uma mulher, puta, me deixa muito mais solto, porque daí tem... E fora, assim, tenho alunos que são 500 vezes mais fortes do que eu. Tipo, não tem, sabe, eu tô falando só assim de uma forma geral. Então, eu acho que, puta, a escalada tem essa coisa que é maravilhosa. Então, você vê casal escalando é demais, assim, porque os caras conseguem
eu evoluir junto, a mulher... Meu, tem várias mulheres que escalam absurdo. É diferente treinar menina? É diferente. Não que seja... Senão que todas sejam iguais. Cada tem... Eu não sei como colocar isso. Tem mulheres que têm mais características femininas e caras que têm mais características... ou mulheres que têm mais características masculinas e eu acho que cada um... Acho que a gente tem coisa. Eu escalo que nem mulher, eu acho. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema com isso. Uhum. A minha escalada é mais do jeito que uma mulher escalaria. Talvez esteja soando errado isso, mas é mais uma escalada menos centrada na força. Eu tento passar... Porque talvez eu esteja preso na questão do professor. Porque sempre, toda vez que eu ponho a mão na garra, o pé na garra... Não hoje, né? Hoje eu consegui me desvencilhar disso, mas durante algumas décadas aí, eu ponho a mão na garra, daí, tu não vai olhar. Daí eu falei, bom, eu preciso dar esse exemplo, eu não posso fazer besteira, assim, né? Tem que escalar. Mas, enfim. Eu acho que é isso. Resumindo, o monstro. Fazer as pazes com o monstro e não domesticar o monstro. Você fez com o seu, provavelmente, né? Pra você conseguir fazer com Eu fiz com o com o seu. meu. Eu fiz com o meu. Tem o meu monstrinho. E a gente tava falando das meninas. Você tem 2 filhas já adultas, né? E tem a Estela que tá aqui com a gente, que tem 9. Eu fico pensando se, assim, eu sei que são papéis diferentes, ser professor e ser pai, né? E aí eu não tô falando só de menina, tá com as meninas na cabeça, mas a gente não precisa se restringir só ao feminino. Mas, apesar de serem papéis diferentes, né? O pai e o professor, acho que tem um lugar de encontro, né? Desses papéis. Tem. Bom, tem, mas eu como... Por exemplo, como professor de escalada deles, eu falo... Eles não sabiam que eu escalava. Primeiro, de tudo. Eles quem? Meus filhos. Tá. Os menores, né? Os filhos maiores, sim. Que foram criadas também nesse ambiente, né? A Luana e a Yasmin, que são as mais velhas, foram criadas num ambiente de escalada e tal. Né? Pra lá e pra cá. O Ian e a Estela, até a pandemia, eles não sabiam que eu escalava. E eu tenho um... Eles sabiam o quê? Quando perguntava, seu pai faz o quê? Eles diziam o quê? Então, eles não sabiam nem que eu era dono da 90 Graus. Porque a 90 Graus era um lugar que eles iam. Eles me falaram recentemente isso. Era uma casa. Era um lugar que eles iam escalar. E por quê? Porque quando eu estava sozinho, no 90, eu estava trabalhando, dando aula. Montando via e dando aula, principalmente. Então eles não estavam comigo. E quando eles iam para 90 Graus, eu estava com o pai. E daí eles tinham os mentores deles. Eles têm diversos mentores, porque a 90 sempre teve escaladores excelentes, assim. Então eles escalavam com esses caras, que eram os caras que trabalhavam comigo, ou os clientes que estavam lá e tal. Então eles tiveram, posso citar o Bizu, o Michel Teté, o Massa, o marido da Janine, que foi um grande mentor do Ian. Se eu falar o nome aqui, vai ter vários que pegaram, abraçaram eles e botaram eles na parede para escalar, e eu não fazia nada. Então eles não sabiam que escalava. E daí tinha um muro em casa, tem um cave, né? Super legal. E eles escalavam lá e a gente ensinava, né? Faz assim, assado, sei o que. Ensinava assim, né? Como eu comentei um pouco antes. Ensina a subir, daí pular, questão de segurança. Eu sou paranoico da segurança. Sou o chato do rolê. Então eles tiveram que aprender a se comportar nisso, porque se eles virarem escaladores, eu acharia legal que eles não morressem. Porque eu falo, morrer é a coisa que mais atrapalha na evolução. Depois vem a lesão, né? Mas morrer atrapalha, né? Você está treinando, você morre.
Então, para isso, você tem que aprender a fazer os trecos, né, direito. E a questão da lesão também é outra, né? Sim, que hoje ninguém se preocupa com isso. Os caras, tanto faz. Lesionou, foda-se. Mas para mim é um problema. Eu não gosto de me lesionar. Então, como professor deles, eu não atuei assim como escalador. Depois que eles foram entender lá na pandemia, depois da pandemia eles começaram. E eu lembro do dia que eu escalei, eu fui fazer um negócio, porque eu estava propondo deles fazerem uma coisa, e daí eu subi na parede e o Ian virou para mim e falou: "Você escala?" Eu falei: escalo. Porque eu não quero fazer o papel do professor de escalada. Porque como professor de escalada, eu crio uma intimidade muito grande com o aluno, mas ao mesmo tempo eu tenho um distanciamento. Tem que ter um distanciamento. E até posso explicar, tecnicamente, esse distanciamento é porque eu não posso por exemplo, César Grosso, que é um escalador, falar dele como admirador da escalada dele e ter sido, bom, enfim. A gente discutiu já várias vezes. Ele não consegue dar aula porque a gente tem era uma febre, né, antigamente, o tal do neurônio espelho, sabe? Se você olha e faz, né? Sim. Monkey see, monkey do. Então, assim, esses caras de alto rendimento têm muita dificuldade para dar aula porque eles são... ao contrário de mim, pega o Cezinha, por exemplo, o César Grosso, ou o André é outro caso, velho, o Berezossi. Eles nasceram com talento. Meu cara botou a mão na garra, o moleque botou a mão, quando eu vi ele botar a mão na garra, eu falei, nossa, já saiu, sabe fazer tudo. Já sabia fazer tudo. A gente só não atrapalhou. Que é o papel do professor. Não atrapalhar. Né? Porque o professor bom, né? O professor ruim põe regra, dita, caga a regra, explica, fala assim, assado. A gente só conduziu o negócio. Então, o problema deles, por exemplo, um cara que nem ele, para ele dar aula, ele tem que olhar o que você está fazendo. E daí, obviamente, você não vai fazer direito porque você está aprendendo. E daí ele que tem esse talento, porque ele tem essa habilidade de ver o negócio bem feito e assimilar, ele vai assimilar, ele assimila o negócio bem feito e o mal feito também. É igual sotaque. Se for morar em Santa Catarina, provavelmente se ficar 5 anos lá, 1 ano, sei lá, você volta com aquele sotaque. Ou no Rio Grande do Sul, ou na Bahia, você vai pegar um... Então você pega... Então se você, como professor, cria essa intimidade e não cria um distanciamento, acaba piorando a minha escalada. Se eu ficar... Eu tenho que olhar para ver o que você está fazendo. Porque eu ensino como o Aikido no Japão. Você faz o movimento e daí eu faço o movimento de novo. Eu não fico falando, já que você tocou no assunto, põe o pé, faz assim, vira. Não, não sou esse cara. Você faz o movimento, eu faço o movimento. Daí fala, você viu? Não, então eu faço de novo. Daí você faz, eu faço, daí você faz, eu faço, eu faço. Chega uma hora que, sem estresse, sem, sabe? Uma hora você acaba assimilando, porque eu estou fazendo o movimento do jeito certo, entre aspas, né? Que tem várias formas, mas do jeito mais fluido possível, mais econômico possível. Então, que é o jeito que se ensina. O professor de Aikido no Japão, o tradicional, ele não fala. Ele só faz o movimento e aí você faz, e daí se tem alguma coisa para corrigir, você sabe. Se ele está fazendo de novo, é porque tem alguma coisa para corrigir. Mas não é assim, porra. Né? Tipo, ele está ali para isso. Ele está a seu serviço, que é o que eu me coloco. Então, eu vou fazer de novo. Então, sei lá, respondendo com relação às crianças, eu não sou o professor de escalada deles, não fui, não era o mentor, nada disso. Agora, com a idade que eles estão, porque daí se é para falar, tecnicamente, você põe o pé, vira, não sei o quê, aí eu sou o nerd. Eu sei, a gente pode ficar 500 horas Você aqui sabe fazer esse falando. papel.
500 horas falando sobre como que o pé, qual o ângulo virado para cá, quanto de força vai estar aqui, quanto de força vai estar ali, qual o momento que você vai fazer, como que vai fazer com o quadril. Eu vou saber destrinchar esse treco inteiro, porque eu tive que fazer isso para poder escalar. Lembra? Eu era o ruim. Eu tive que entender. Mas eu não, como professor, eu não sou esse cara. Eu vou fazer o negócio ser fluido. Você vai descobrir como é o que funciona para você. Uhum. Então, o meu papel com eles, como professor de escalada, eu tento me manter distante. Entendi. Apesar de que eu tenho que ser professor deles por conta das outras coisas. Uhum. Sim, da criação dos filhos, né? É. Eu queria te pedir para começar a pegar uma perguntinha que tá aí na caixa para você. Pergunta? Te fiz poucas já hoje, né? Deixa eu ver. Pode ler, lê em voz alta. A que serve um mestre ou um professor? Olha, quando você tava falando de professora, eu falei, porque eu pensei, eu falei, pega a pergunta na caixa, porque eu tinha certeza que ia vir essa pergunta. Para que serve? Bom, a gente já teve algumas conversas, né? Eu vou voltar nessa conversa que o porquê que eu fiquei muito tempo ali dentro do bombeiro. E porque é uma coisa que eu gostei e tem na arte marcial também. A existência daquelas pessoas é basicamente eles estão lá para aprender, para poder ensinar. Então, eu acho que eu me colocando como professor, né? A gente tenta fazer um resumo do que já foi feito e passar aquele conhecimento para frente. Só que você tem que estar sempre. Por mais que eu seja um anacronista, que é o cara que vive no passado, tipo assim, eu como guitarrista tenho um monte de Stratocaster. Todas as guitarras são a mesma. Tipo, porque eu vivo na década dos anos 70. Eu gosto de Purple, eu gosto da guitarra daquele jeito, com aquele tipo de amplificador, não sei o quê. E eu vivo lá. Tudo bem, você pode ouvir outras coisas, não tem problema. Zero de problema. Você pode ouvir qualquer coisa, eu vou ouvir, né? As outras coisas também. Mas eu vivo anacronicamente. Eu só não me visto com roupa medieval. Mas eu fico naquele momento, se me deixar ali quieto, não vai ter problema. Mas eu tenho um monstrinho, né? Se ficar me enchendo o saco também vai ter treta. Mas como professor, eu estou no presente. Então as coisas estão acontecendo, o que está acontecendo com você como aluna, eu vou estar ali no presente. E principalmente, que eu falo, o bom professor é aquele que aprende mais com o aluno do que o aluno aprende com o professor. Porque eu estou observando tudo que você está fazendo. Tudo que você fizer, eu vou usar com a outra pessoa. E tudo que aquela pessoa fizer, eu vou usar com aquela outra pessoa. Porque eu estou ali olhando todos os detalhes. E aí é óbvio que eu tenho mais conhecimento e eu tenho mais capacidade de absorver aquilo. Porque quando você não tem todos os recursos, você acha um jeito, né? A vida acha um jeito, né? Parafraseando um grande filme. A vida acha um jeito. Então você acha um jeito de fazer. E aí é muito. Porque daí é a Silvia, que tem a experiência no yoga e na montanha e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí você vai lá e faz aquele movimento de um jeito que eu não esperava. E daí eu, direto no caderninho. Nossa, você viu aquilo? E é lógico que você não tem tanto recurso. E aquilo eventualmente pode ser lapidado, melhorado, né? E tudo mais. Isso não é. Mas é que a pedra bruta daquele treco é genial, porque ela é muito particular. E eu estou o tempo inteiro anotando esses detalhes. Então você vai aprender comigo, porque eu escalo há mais tempo, tenho mais experiência, isso aqui, mas a quantidade de coisas que eu vou aprender com você vai ser maior. Porque eu tô nessa função. É igual, como eu falei, do bombeiro. Ele tá ali como aluno, ele tá absorvendo coisa. E daí quando o cara bota ali para fora, o professor ele vai estar aprendendo com todo mundo. Então, sei lá, eu acho que
se eu for falar das pessoas que foram importantes na minha vida, de novo, né? Eu vou falar do Makoto, do Beck, do Eliseu. Aliás, o Eliseu tem uma história... A gente escala, acho que ao mesmo tempo, talvez. Acho que tem a mesma idade. O Eliseu deve ter 30, né? Também. Que nem eu. 32, acho. Acho que 32. E... meu professor de tênis, lembro o nome dele quando eu tinha aula. Minha professora de violão, quando eu era pequeno. Essas pessoas se dedicaram. Minha professora de matemática, sabe? Todas as pessoas fizeram parte, assim, essa sensação de você poder sentar e ter pessoas que nasceram para fazer aquilo, sabe, que ela tá ali como professor, como profissional e tal, mas ela estaria pagando para estar ali também. Tipo, eu como root setter, se eu se eu não tivesse a academia, não fosse minha, e se existisse um plano, esse daqui é o mensal para você poder treinar, não sei o quê, esse daqui custa o dobro e você pode montar via. Esse seria o meu plano. Tipo, se precisar pagar para montar via, é o que eu quero fazer. É o que eu gosto de fazer. Então, o que eu faço ali, é o que eu falo. Eu faço todas as coisas insuportáveis que é de ter uma empresa, que é o contador, imposto, é o marketing, todas as coisas que eu detesto. O meu salário é poder montar via. O meu salário é poder dar aula. É isso que eu mais gosto de fazer. Então, enfim, se isso se encaixa ali com o mestre, talvez por causa do meu professor de karatê, por causa dos meus professores, de todas essas coisas acabaram me levando para isso. E a 90 foi criada como um dojo, de fato. A minha referência era essa. Tipo, aqui vai ter um balizador. Uhum. O dojo é aquele lugar que você não pode fazer tudo. Você tem que entrar com respeito. E se você fizer mal pro amiguinho, o professor vai jogar um tijolo na sua cabeça para você aprender, né? Não é assim que faz. E daí a gente se manteve isso, assim, como um dojo. Então as pessoas têm esse respeito pelo lugar, que é... Porque eles sabem que eu tenho respeito pelo lugar. Eles sabem que eles nunca vão ter menos do que o máximo que eu posso fazer possível. Pode ser feito melhor, mas não por mim. Sabe? Por mim, você nunca vai entrar numa via, ou você nunca vai ter uma aula comigo que não foi dado pro máximo que eu posso dar. Então, acho que esse é o respeito, porque tem respeito pelo lugar. Uhum. O lugar não sou eu. A 90 é um outro treco, é uma outra entidade. Eu trato como... É uma outra coisa. Não sei nem te explicar o que é. Eu trabalho para 90. Sim. Ele tem um lugar ali. E aprendi um monte, né? Com todo mundo lá. A gente tá falando dessa relação de mestre e discípulo que a gente tinha já, né, conversado antes, essa relação de professor. E aí, eu fiquei pensando numa coisa que é assim, a montanha, ela é um grande símbolo da vida também. Viemos conversando sobre isso, né, quando a gente veio discutindo o título, né, do Conquistadores de Montanhas. E para mim tem duas imagens que elas são muito bonitas dentro do montanhismo, né? E que elas podem parecer antagônicas, mas talvez não sejam, porque uma é a do homem solitário, em busca de si mesmo. Você comentou, né, nas cavernas que você costumava fazer essas expedições até sozinho, e algumas histórias assim, né, dessa busca solitária mesmo, individual. E ninguém pode fazer isso por você, né? É a sua busca. Mas por outro lado, tem uma outra imagem que para mim toca muito, que é a Irmandade da Corda, né? Então eu faço aula com o Davi Henrique, como eu já te falei. E o Davi me ensinou isso, e uma coisa que eu sentia desde a primeira vez que eu escalei, de dar segue para alguém, né? Como diz na escalada, de se dar segurança pro escalador. Que o Davi vira e ele fala, cuida de mim. E aí tem a frase famosa do Jon Krakauer, né, o escritor, a frase que ficou famosa, que a felicidade, ela só é real quando é compartilhada. Isso, eu conectei as coisas porque eu acho que essa relação entre professor e aluno, ela também é muito especial nesse sentido, né, da felicidade ser compartilhada. Mas pegando essa frase, você concorda com ela ou você a reescreveria de algum jeito? Temos discordado, cara.
Não. Não o quê? Não vou discordar, Ah. óbvio. E concordo total. Eu acho que esse é o que eu te falei desde o começo, né? O fato de eu ter ido para escalada, por mais que eu tivesse esse lado do trekking, né, da montanha, isso o quê, eu acho que a gente tem que ter esse senso de polis, né, da sociedade, assim, que você está inserido. Então, eu falei, bom, tá, como eu falei, dá para fazer mais do que o Job fez, fazer diferente, né, ou o Makoto, ou fulano. Eu sei, tem vários que eu esqueci, não tô citando, mas tem várias pessoas super importantes no meio. E aí eu decidi que percebi, é meio que, não chamado, mas é assim, meio que materializou na minha frente que esse é o que isso é o que você tem que fazer. Então tá, então beleza, eu vou fazer. Que eu falei, se eu fosse bom o suficiente, eu seria guitarrista. Eu acho que teria, mas eu sou um melhor escalador, melhor professor de escalada do que guitarrista. Talvez eu tenha conseguido, enfim. Eu acho que sim. Eu acho que até o cara, o escalador esportivo ou o cara que, tá pouco se importando, para usar uma palavra menos pesada, pouco se importando para a sociedade, ele está fazendo aquilo por causa do ego dele, sabe? Porque tem alguns escaladores têm um ego, alguns, né? Desajustado, né? E aí o cara faz e ele quer, né? Até esse cretino, ele é útil. Porque ele vai mostrar pra gente de que, nossa, aquilo lá é possível mesmo. Sabe? O cara, ele... Óbvio que eu não tô falando de desvio de caráter, né? Uhum. Tem pessoas que... Algumas pessoas pisam na cabeça das outras para conseguir os seus objetivos. Isso aí não serve para nada para mim, porque, a ideia é não fazer isso. Mas alguns levaram o negócio ao extremo. Então, se for pegar os caras que eu dei aula, que levaram o negócio ao extremo, muitos são absolutamente egocêntricos, individualistas, porque eles são competidores. Alguns desses competidores que eu dei aula não são egocêntricos. E eles são, eles realmente têm facilidade de compartilhar. Mas talvez seja uma característica mais comum o cara ser egocêntrico e individualista. Ainda assim, esse daí, ele vai mostrar uma coisa pra gente. É igual a Fórmula 1 com pneu, né? Aquilo no alto rendimento ajuda a desenvolver pneu pro seu carro e pro meu carro. Então, aquele cara lá no alto rendimento, por isso que eu tenho o pé nos dois lados. Esse cara no alto rendimento, aquele exagero de coisas, pode mostrar pra gente de que aquela barreira humana, ela pode ser superada. E ela vai acabar sendo superada mais pra frente. Ela vai, eu já vi várias coisas, era impossível. Agora não dá. E eu já paguei o preço algumas vezes. Uma das coisas péssimas de escalar há muito tempo e estar muito tempo num negócio é que você bate o olho e fala, isso aí dá. Não, isso aí não dá. Sabe? Porque daí, né? Você olha, eu olho, né? Não, isso aí não dá. No alto da arrogância, sabe? Eu olho e falo, não dá. Eu já tive essa discussão com um colega. E falando sobre parceria, né? Eu tive alguns parceiros. Eu sou bem monogâmico, né? Assim, tive parceiro de boulder, tive alguns, né? E escalo sempre com essas pessoas. Eu já tive uma história engraçada no 90, assim, eles estavam escalando, e daí tava não sei o que, daí eu vi aposto uma cerveja. Não, aposto duas. Não, aposto uma caixa de cerveja. E eu ali, né, tipo, tava, sei lá, fazendo outra coisa, eu vi eles discutindo, eu falei, o que tá acontecendo, né? Tipo, o que que é?
Não, porque a gente tá aqui tentando fazer esse boulder e tal, e o fulano tá falando que dá, mas ninguém consegue, daí estão apostando. É todas as figuras que hoje estão aí ainda no meio de escalada, isso faz muito tempo. E aí estão bravos. E daí eu olhei, sei tudo, né? Olhei e falei, não, isso aqui não dá. Sabe por quê? Blá, 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 não dá. Porque tem essa garra, e para passar por essa garra você tem que carregar nela, não dá para você usar a dinâmica, né? Não dá para usar o momento, não dá para fazer. Blá, 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 explicar. Aí um cara que foi meu aluno e foi meu parceiro de boulder, Taka, olhou e falou: não, PG, mas dá para fazer, porque dá para ficar nessa garra. Eu falei, Taka, sabe nada. Não dá para ficar nessa garra. Não, não dá. Eu falei, não dá. Eu falei, meu, se você fizer isso, você nunca mais paga 90. Desgraçado foi lá e fez o negócio. Eu falei, Taka, ó. Você fez, mas é impossível. Ele me deixou assim. Não, deu o braço a torcer, né? Então, ele foi lá e me provou de que aquilo era possível. E é impossível. Te juro, é impossível de fazer aquilo. E ele foi lá e fez o negócio. Então eu já tinha 20, sei lá, eu tenho 40 anos de escalada, sei lá, uma coisa assim. Eu já tinha 20, totalmente imerso na escalada. Não é que eu comecei no primeiro ano, eu já estava completamente só fazendo isso. Sempre vivi de escalada, nunca fiz nada, né? A 90 nunca foi buffet, festa de aniversário, não. A única forma de vida minha foi como escalador. Então, assim, eu já sabia das coisas. E o cretino me fez, me provou o contrário. Então, é muito legal. Então, não dá para fazer a Serra Fina em tantos dias. Daí vai lá a Helena e faz, sabe? Puta. É muito. Esses feitos São muito para mostrar legais. que é possível. E daí abre, né? Abre um negócio. Por isso que antes o meu grupo ali, a gente classificava o boulder, não dá para grau. A gente falava, é fácil, difícil, impossível. É impossível, não dá para subir nessa parede sem agarra. O que isso é difícil. Isso aqui saiu, depois de 100 tentativas, saiu, então é fácil. Isso aqui a gente tá na milésima. Não, dá para fazer. É difícil, mas dá para fazer. O que não dá para flutuar, não dá. Isso é impossível. Então era só difícil ou fácil. Muito bom. E acabou. Vamos terminar com as perguntas dessa caixinha aí? Deixa eu ver. O que significa ser um homem? Como espécie? Como você quiser responder. Não precisa me explicar biologicamente. Homem. Às vezes é legal, né? Como espécie, né? Como, assim, ser diferente de um cachorro. Mas às vezes eu preferia ser um cachorro. Acho. Acho que, sei lá, tá ciente, assim, de que a gente faz muita besteira. É que eu falei, né? A maior parte das vezes eu concordo comigo, mas muitas vezes eu não concordo. Isso é bem simples, né? Tipo, você fala, não, é papo. Tá, então vai fazer terapia. Pra você ver como é que é. Você faz um monte de coisa que você não concorda com você. Então, às vezes cansa. Às vezes, como espécie, né? Como ser humano. Eu acho que como homem, eu gosto, não vou dizer que eu não gosto, eu gosto de. Não, eu sempre andei com mulher, então não é que eu não gosto de homem, mas eu me identifico mais com o papo de mulher e, sei lá, né, super envolvido nessa causa feminina, assim. Então eu sou meio ativista, assim. Tem um lado. Mas não sei, eu acho que tem vários tipos. Eu tenho, amigos de vários tipos. Não sei. Acho que
Não consigo, às vezes eu acho que eu não faço muita distinção. Acho que dependendo do país que você for, acho que também não se faz, né, muita distinção. Eu sei que na Holanda, homem e mulher é meio que a mesma coisa, sabe? Então eu tento tratar assim. Por isso que eu gosto da escalada nesse sentido, porque a gente tem Indivíduos, diferença. né? Indivíduo. É, É melhor. indivíduo. Uhum. Tem caras muito legais e mulheres insuportáveis e tem caras... Mas como espécie, preferia ser um cachorro. Eu te entendo. Não discordo. É. Vamos lá. Ok, agora eu tô curioso. Um risco que você assumiu e mudou tudo. Acho que, putz, eu penso em uns muito ruins, mas acho que um bom é que eu assumi que eu queria ser indivíduo, e queria contribuir sendo exatamente particular, assim, do jeito que eu sou. Então, 90 eu faço a garra, eu pinto o muro, eu soldei a estrutura. Não que eu não tivesse tido ajuda, tive ajuda de um monte de gente, eu sou muito gregário nesse sentido, mas eu queria que tivesse a minha mão em tudo. Então, do cimento no chão, a placa, a telha eu coloquei, o molde da garra eu que fiz, e a via eu montei, e esse tipo de coisa. Acho que não me arrependo dessa decisão de ser totalmente individual. Talvez pelo fato, o que me fez estar aqui? Porque eu me interessei pela tal forma de entrevistar. Então, por quê? Porque eu me interessei pela individualidade tua, do jeito de ser. Então, se eu não, quando eu decidi que eu ia ser exatamente fiel ao que eu queria ser, independente do, eu te dei o exemplo, né, que eu finquei uma estaca, né? E eu fiquei ali na 90. A 90 ficou passando toda a onda de dinâmico, a onda de não sei o quê, daí a garra grande, a garra pequena, a garra não sei o quê, e a parkour, e não sei o quê. Eu fiquei ali vendo o treco. Então, eu acho que foi uma decisão arriscada, é arriscada até hoje, porque seria melhor comercialmente eu seguir a onda, né, para falar na linguagem. Não que eu não mude, eu até mudo, mas a decisão que mudou totalmente, assim, porque é um lugar particular. Você pode ir lá e detestar e eu falar, bom, tudo bem, não cruzou o santo. Ótimo, porque às vezes tem... É fácil ver, né, as relações de amizade. Às vezes eu tenho amigos que são muito amigos, amigo desse aqui e amigo desse daqui, esse aqui detesta esse aqui. Ou não tem, mas, tipo, eles são indivíduos. E daí, sei lá, acho que é melhor você gostar de mim pelo que eu sou, não pelo que eu tô tentando parecer. Uhum. Então, se você chegar lá e eu tiver... Imagina, se o negócio fizesse sucesso, vamos supor, sendo uma outra coisa. Eu fiz o negócio para agradar... Eu não faço para agradar a pessoa, eu faço para me agradar. Então, se fizer para agradar a outra pessoa, talvez tivesse uma crise de ciúmes. Tipo assim, puta, o negócio não sou eu e tá fazendo sucesso. Eu quero que... esquece o sucesso. O sucesso é eu fazer o que eu acho que tem que ser. Então, independente de qualquer coisa. Eu tô, no fim, assim, eu sou muito feliz com aquilo lá. Eu entro e eu gosto daquilo que tá lá. Faria diferente uma coisa ou outra, mas é questão de recurso, tempo, condição e não sei o quê. Mas, tipo, eu não tenho um negócio que eu olho e falo, puta, não faria isso. Hum. Então, eu faço exatamente. Se você gostar, eu torço para que goste. Eu não faço, eu não sou antissocial, sabe? Fazer porque, não, sei lá, free jazz, né? Para quem gosta de música. Tipo, é meio que, tipo, eu quero ver se você aguenta isso. Então, não sei. Eu vejo você e a 90 é, muito como essa simbiose entre criador e criatura, né? Enfim. Mas eu respeito E ela, é, a individualidade dela. Porque a 90 foi para lugares que eu não planejava. tá.
por conta das pessoas. Ela já foi para vários lugares, vários. Mas ainda assim, ela é uma manifestação da sua vida, É, né? Em diversos aspectos, né? sim. E, e aí eu fico pensando que uma relação dessas, né? De quanto a 90 ela é uma materialização das coisas que você pensa, do que você acredita e tal. É que, lógico, essa é uma história que você mesmo disse lá no comecinho da nossa conversa aqui, que você não especificou o que é, mas você estava numa revisão das coisas, né? E eu, lógico, uma história dessas, eu imagino que não tenha sido só de alegria, só de realização, embora devem ter havido muitas. Mas em algum momento a gente, numa história dessas, né, ou se frustra ou se decepciona, né? Não tem como não se decepcionar. E como que tá essa balança hoje pra você? Bom, eu acho que, bom, primeiro, eu nasci em 1965. Eu sou ruim de matemática, mas deve dar aí perto de 60 anos, eu acho. Então é um número, né? É um número considerável, assim. Eu lembro quando eu tinha um amigo que tinha 50 e eu tinha 40 e pouco, eu olhava pra ele e falava, nossa, que estranho estar perto de um cara que vai morrer, né? Tipo, é muito esquisito. E, sei lá, não aconteceu nada, né? O que eu planejei, quando eu botei o pé, porque o que aconteceu na escalada, dando uma volta assim, quando eu comecei a escalar e comecei a entender o que que esse treco significava no corpo e na minha cabeça, assim, no emocional, eu falei, meu, é isso que eu quero fazer da vida. Então, para fazer isso, eu preciso, primeiro, não morrer, porque atrapalha, e não me lesionar. Então, eu passei a cuidar do corpo para valer, como um yoga faz, né? É, Então, eu cheguei aos 60 sem muita lesão, pouquíssima. Tenho lesão do tênis, que jogava tênis, é, uma lesão que eu caí acidentes assim, de escalada, e o dedo zoado de não conhecer a fisioterapia a tempo. Zoado assim, né? Toco piano, toco guitarra e tal. Meu dedo funciona normal. É, mas sempre cuidei desse impulso, né? De tipo, não dá pra fazer. Tá, peraí. Vamos. Agora eu já treinei, o dedo tá zoado, sabe? Tipo, e aí eu passei a passar isso para as pessoas, mas é, fazendo um balanço, é muito, talvez o inferno astral, né, que eu esteja agora, eu acho que na próxima vida eu talvez fizesse outra coisa, talvez. É, mas é porque eu já fiz isso, entendeu? Então é difícil de falar, putz, é, porque tudo que eu fiz intensamente. Então, não ficou nada, tipo, se, eu que falei de novo da Via, se a Via ficou lá, eu fiquei muito tempo em cima daquilo. Sei lá, né? Outro dia um cara chegou pra mim e falou assim, é, puta, como eu colocar isso sem ser, mas eu demoro muito tempo pra montar a Via. Então eu demorei 3 horas pra montar. Aí o cara falou, fulano monta em 15 minutos. Eu falei, nossa, 15 minutos? Pra ficar aquilo? Demorou, né? Porque dá um lixo, né? Tipo, é muito tempo. E 3 horas, às vezes, nem é tanto tempo. O que eu quero dizer é assim, tipo, o que eu fiz pra valer. Eu fiz intensamente e fiz sem deixar rebarba, assim. Então eu não precisaria fazer de novo. Então, se eu for pensar na próxima encarnação, talvez eu fosse um cachorro. Talvez fosse melhor. Daí, tipo, pra não pensar. Ou talvez eu fosse tentar ser guitarrista. Quem sabe? Quem sabe com mais habilidade. Ou talvez fosse um terapeuta. Talvez eu trabalhasse com isso, que seria uma coisa. Ou talvez fosse escritor. Sabe? Coisas assim. Ou sei lá.
talvez fosse condenado a ser um professor de escalada de novo. E tudo bem. Por isso eu não escolhi, eu, de repente olhei ali, daí o cara foi por essa trilha, o Job foi pra lá, o Makoto foi pra cá, o outro foi pra lá, tem essa trilha. Eu vou pra essa então. Daí, sei lá, olhei e falei, essa daqui eu dou conta, vou fazer. E talvez por isso que eu seja respeitado, curiosamente, respeitado por todos esses caras. Curiosamente, eu sou respeitado por a maior parte da polícia militar. E eu não sou, cara, não sou. Talvez o maior elogio que eu tenha recebido dentro da polícia, ali dando aula, o cara chegou, foi recente até, o cara chegou e falou, puta, terminou o curso, o cara chegou e falou assim, eu queria falar um negócio que, assim, de todo mundo que dá aula pra gente, todos os civis, você é o único que não fala como militar. Eu falei, porque eu respeito, porque eu não sou militar. Ele falou, não, mas você viveu, ficou no quartel com a gente, foi viajar, foi não sei o quê. Mas é diferente, eu falei, é completamente diferente. Você tá vivendo o treco. Eu posso estar aqui todo dia, mas a hora que eu não quiser estar aqui, eu não tô. A hora que o superior chegar e me falar uma besteira qualquer, eu viro as costas, falo, meu, você não pode. Se tiver 364 dias, sabe? Se tiver um dia que você tem que engolir sapo, eu não vou engolir, porque eu não sou isso. Então eu respeito isso em você. Então eu vou me colocar, eu sou um civil dando aula. Eu admiro demais isso, essa hierarquia que vocês têm, porque ela vem também da arte marcial e ela vem também da minha proposta de, de me fazer ser respeitado, de respeitar o aluno. Então, de novo, eu não sei se eu faria. Eu faria, eu acho que o que eu faria seria fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Que eu acho que eu, no caso, optei pela escalada ao invés de optar pela música. Que é o que eu gostaria. Mas eu, no fim, que eu falei, eu acho que eu sou melhor como professor de escalada do que como guitarrista. Então, mas se eu pudesse ser um cachorro, seria melhor. Porque daí eu não tenho que fazer nada. E é só Não, e outra comer. coisa, você só está com 60 anos, você ainda pode ser muita coisa, né? Então, eu Então, não sei dizer, é muito louco isso, porque eu parei de dar aula, mas eu tô dando aula, né? Eu parei de dar aula pro bombeiro. Não, mas é sexta-feira que vem e a próxima, e a próxima eu vou dar aula. Eu parei com alto rendimento, mas daí tem os moleques na 90 que estão escalando pra caramba, daí eu fico lá, monta, via pro carro, não sei o quê. Eu tô assim, eu não sei exatamente se eu vou, né? Eu vou indo, se... Eu sou bom de improviso, dentro do meu classe de guitarristas, se tem uma característica que eu tenho, é ser bom de improviso. Tipo, a gente vai tocar, se você puxar pra cá ou pra lá, eu vou junto e, tipo... Então eu tento estar sempre preparado. Se eu fui chamado um tempo atrás para ir treinar o pessoal da Olímpico, mas não dá para mim hoje, né? Minha vida não encaixa. Mas pode ser que isso acontecer, sabe? Eu já estive ali, eu sei como é que faz, eu sei. Recentemente eu dei aula para pessoal, um moleque de 18 que está competindo, não sei o quê. Por incrível que pareça, meu corpo dá conta, sabe? Deu conta de... Porque o jeito meu de dar aula é, como eu falei, do Aikido. Eu vou fazer junto. Eu vou escalar junto. Eu não sou o teórico, eu vou escalar junto. E daí eu ainda consigo, com esses caras que estão no alto rendimento, fazer junto, fazer aquilo. Então, eu não sei dizer. Pode ser que... Pode ser também que, sei lá, deu um pé em tudo. Falar, fechou. Vai virar um boteco que a gente vai tocar... hard rock e acabou. Ninguém escapa. eu das dúvidas, É, que vem, ninguém vou dar uma mais. passadinha lá na 90, porque vai saber o que vai acontecer. Eu não sei dizer. Ó, eu vou fazer assim, essa pergunta vai ficar aqui, você não vai pegar, para eu ter uma desculpa para continuar essa conversa com você em outro momento, por WhatsApp, na 90, não importa, ela vai ficar aqui. E eu tenho que te agradecer por você ter confiado em mim
pra você ter fez dado por essa merecer, você entrevista. fez eu pensar muito. Eu fiquei pensando, Eu alguma gostei coisa de disso. certo eu fiz pra ele ter aceitado me dar entrevista, entendeu? Não, eu Eu tô feliz. nunca confio no... Ó, olha pra mim aqui. Jornalista, olha pra mim. É jogo duro, ele consegue o que você quer. Eles conseguem o que quer. Mas realmente eu fiquei curioso, porque você tirou coisas do Eliseu, como eu comentei, que eu não conhecia. Eu conheço o Eliseu. O do Barreto, sabe? Pessoas que eu conheço, convivi. E você conseguiu tirar coisas muito legais. E aí eu acho que o meu professor dentro de mim queria saber qual que é a sua. E a aluna dentro de mim aprendeu muito com você hoje em todos os contatos que a gente teve também. Então, espero que seja só alguns dos primeiros esses. Muito Obrigada. legal, adorei, Obrigada. adorei. Melhor do que eu imaginava ainda. Mais fácil, não melhor, mais fácil. Obrigada. Obrigado a você. É. Cara, eu me perdi muito do tempo, me desculpa, porque assim, a gente se perdeu muito no tempo, né? Foi fluido. Mas não tinha como, né? Muito legal. Ai, que lindo. Obrigada.